Pronto. Aí eu... Eu acho que foi a minha, professor, que o senhor deu. A minha nota. Foi? Eu vou Foi. falar um negócio aqui. Acho que foi, não sei quem me respondeu. Mas depois dessa aula, se quiser refazer, me mandar, pode refazer, me mandar. Eu vou gravar essa aula que eu peguei o notebook, não sei que dia foi, na quarta-feira. Aí eu tenho aula na quarta-feira, no final da tarde, início da noite. Aí tem uma aula pela manhã. Aí pela manhã eu tive que dar pelo celular, mas como é o mesmo assunto, então vou falar e aí eu compartilho lá no grupo do povo. A questão de discursiva, né? A questão discursiva que eu botei, que eu me referi especificamente à teorização de Scott. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que na análise de Scott, ela negligencia as determinações biológicas quando ela teoriza sobre gênero. Tanto é que Safiotti, lá quando a gente discutiu, a segunda autora, Safiotti faz uma crítica a essas teóricas do gênero, porque elas criticavam esse essencialismo biológico que justificava a hierarquia entre homem e mulher, e legitimava, mas ela fala que essas teóricas decaíam naquilo que ela chama de essencialismo social, ou seja, que as determinações biológicas, o corpo, mesmo o corpo já mediado pela cultura, desaparecia, né? Então, em Scott, não está em perspectiva as determinações biológicas para falar de gênero. Então, Scott não está discutindo, Scott não discute as determinações biológicas, ela, pelo contrário, ela critica aquele primeiro grupo de feministas que baseavam suas teorias na, na questão sexual, ou seja, biológica. Então, tenham cuidado, ela cai no essencialismo social, o conceito de gênero para ela é um conceito que é explicado tão somente pelas determinações sociais, não tem determinação biológica na discussão de Scott. Então, quando falar de Scott, esqueça a questão de biologia do corpo, do sexo, etc. Vai falar que é pura construção social, uma pura relação, uma visão de mundo, visão hierárquica de mundo, a imagem de mundo do masculino e feminino, que é só construção social. Então, que ela não tem fundamento biológico, ela só tem fundamento social. E essa discussão, ela vai ser de Safiotti, né? Mas Safiotti não caindo no determinismo biológico, mas Safiotti recupera aquela discussão sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre a dominação sobre o corpo, tudo isso mediada pela cultura. Mas Safiotti fala, não remete à discussão sobre a biologia, as determinações biológicas. Ela fala que o gênero é só construção social mesmo. Então, como eu me referi somente à discussão de Scott, aí vocês olham quem fez e acha que deve refazer, deve reformular uma parte ou não, fica à vontade para fazer até o prazo. Até para a Yasmin, que eu dei a nota, se ela quiser mandar de novo, a gente vê que a nota que vale é a que a gente bota no swap, né? Então a nota que vai valer para vocês é o do swap. Não é isso que eu botei agora, mas pode, se achar que quer reformular alguma coisa, você podem fazer. Então é isso, né? Para vocês terem Ah, eu vou um fazer, pouco de cuidado com o que você porque vai falar. eu entendi esse negócio de Scott, dela falar que o gênero, ele, para ela, né, ele é com a sua relação social, com a construção social. Só que eu acho que quando eu fui fazer, eu vai enxergando pelo lado de que isso era tipo uma verdade.
Aí eu acho que eu posso ter me equivocado. Aí eu vou fazer e eu mando de novo. Obrigada. Não, tranquilo, tranquilo. É, vamos lá. A gente vai falar agora sobre violências e desigualdades sociais. Você vê que tá tudo no plural, né? Violências e desigualdades sociais. Quando a gente pensa sobre violência, principalmente no Brasil, a gente pensa imediatamente numa violência ligada a questões econômicas, né? Ligada a questão de roubos, assaltos, assassinatos, latrocínio, furto, sequestro. É essa violência que mais, talvez que mais nos chame a atenção, que afete a todos nós, né? De forma mais ou menos democrática, né? Mas não é bem assim, né? Não tem essa democracia toda. Mas não só esse tipo de violência, né? Essa violência, por exemplo, a violência de gênero, que a gente está estudando, a violência de gênero, que ela pode se dar tanto no âmbito, na esfera cultural, social, na esfera identitária, como na esfera do corpo, né? A violência, o assassinato da mulher, agressões contra a mulher, etc. Também tem a violência com relação à raça e etnia, a gente discutiu aos trans, aos travestis, etc. Então, são vários tipos de violência que permeia nosso tecido social. Mas eu vou me ater um pouco mais à questão do que se acostumou a chamar sobre violência urbana, sobre a questão da violência urbana, sobre conflitos de classe, e sobre o direito penal, e a criminologia, etc. Para a gente discutir um pouco isso. Mas eu vou trazer essa discussão também sobre as outras formas de violência que estão mais ligadas à questão da identidade, né? Ou da negação da identidade, mas no sentido de identidade de grupo, né? Como a gente falou, como discuti lá na nossa última aula, por exemplo, como o processo de invisibilidade dos trans e dos travestis é uma porta aberta para você para que esses grupos sociais estejam à margem de qualquer tipo de direitos, de existência, de qualquer tipo de... até no sentido de humanidade mesmo, em que é negada a própria humanidade desses grupos sociais, né? Como se esses grupos sociais fossem uma espécie de não grupo ou não humanos, porque ela tem uma identidade de gênero diferente do que a heteronormatividade. E como isso é muito difícil para eles, impacta na violência extrema que eles sofrem, os travestis, como deram exemplo, que tem uma expectativa de vida muito menor do que a média nacional. E os negros também, idem. Mas com relação a essa violência urbana e as formas de controle dessa violência urbana, que é muito forte aqui, porque se vocês pensarem que o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, socialmente mais desiguais, social e economicamente, né, mais desiguais do mundo. E é o único país fora da África que está entre os 10, né? Ou seja, nossa situação, um país relativamente importante de renda média, com um relativo nível de indústria, com algumas empresas grandes, mas com a desigualdade social imensa, comparável a países africanos, né? Que não tem uma infraestrutura industrial como nós temos, que não tem uma importância como nós temos, que não tem, que são países de renda média, de renda baixa, que é um país de renda média, etc. Então o Brasil está lá, né? Então o Brasil é um país muito, muito desigual, em que a pobreza é muito grande, a desigualdade social é muito grande, o acesso aos bens de consumo é muito desigual também, né?
O acesso à cultura também é muito desigual, a arte, o acesso ao lazer também se torna desigual. Então, tudo é marcado, permeado, estruturado por essa desigualdade social que é imensa. Então, essa desigualdade social também vai influenciar na própria divisão sexual do trabalho, na divisão racial do trabalho, tudo isso. Só que, quando a gente assiste aqueles programas da natureza de um Datena, daqueles da Record, vocês todos conhecem, né? Você tem uma perspectiva, uma análise que interpreta a violência enquanto uma violência que é oriunda única e exclusivamente das opções dos indivíduos, né? Você pega a violência, eles falam violência, principalmente, não é toda a violência que eles veiculam, né? As violências, ou em sua maioria, que eles veiculam, as violências, os crimes, as contravenções, etc., também tem uma filtragem ali, né? Há uma quase totalidade de uma representação mesmo, porque aquilo é uma representação que busca criminalizar uma parte da sociedade. Então, o crime, o tráfico de drogas, do roubo, etc., que são crimes mais ligados a tráfico de drogas no sentido do varejo, né? Tem um maior tempo um espaço temporal maior nesses programas, né? Então, são algumas tipologias de crime que são cometidas geralmente por grupos sociais menos abastecidos, menos ricos, etc. Pessoas pobres, na maioria das vezes, né? O varejo do tráfico, etc. E o crime cometido pelas classes mais ricas ocupa um espaço bem menor, né? Quando ocupa espaço. Professor, o filme que... Como vocês percebem... que o pessoal olha de uma forma meio distorcida é no filme Tropa de Elite, tá ligado? O filme de Tropa de Elite mostra muito isso. Porque eles literalmente esfregam na cara da pessoa que tá assistindo de que tão culpado quanto o traficante é o playboyzinho que compra. Porque ele financia. Ele é tão culpado quanto o traficante que vende. Mas você percebe que em Tropa de Elite não há o grande traficante, né? Aí depois, no Tropa de Elite 2, tem uma interpretação que põe lá a corrupção da polícia, mas também não toca no cerne da questão, que os grandes traficantes não são representados. Vocês se lembram? Não sei se vocês se lembram, em 2017, 2018, a Polícia Federal interceptou um helicóptero lá em Minas Gerais, numa fazenda grande em Minas Gerais. O helicóptero era da família Perrella. A família Perrella foi dona do Cruzeiro, né? Tipo, dirigente do Cruzeiro. E os Perrella, uma época foi senador. Não sei se ele ainda está no Senado, ou uma época ele era senador. Desligado a política, essas coisas, né? O helicóptero era da família Perrella. O piloto do helicóptero era da família Perrella. Né? Mas a Polícia Federal até hoje não sabe de quem eram os donos das drogas. E aí, professor? Vocês lembram disso? Vocês chegaram a ver? Não cheguei a ver não. Procurem no Google Zezé Perrella, Helicoca, aí apelidado no helicóptero de Helicoca. Pode falar. Só vou falar. E com relação a... Olha como é diferente com relação aos traficantes de varejo. Não só aos traficantes de varejo, aos usuários. Acontece coisas, a polícia apronta a maior miséria, né? Você não precisa estar nem com droga, né? Que se acontecer alguma coisa, eles plantam uma droga, que não é verdade. Não sei se tem alguém aí parente de policial, de PM, etc. Mas há vários estudos sobre isso, de como atuam isso.
E como, por exemplo, como a questão do consumo de droga, que o consumidor não pode ser preso, etc., é muito subjetivo, né? Porque não tem algo quantitativo ou estabelecer alguns tipos de evidências para você saber se o cara é traficante ou não, então fica muito ao critério de quem prende, né? E geralmente quem prende o traficante nos bairros nobres vai agir de uma forma, que a polícia agindo no bairro mais pobre vai agir de outra. Isso é muito claro, né? É muito claro. Porque você pegar isso, por exemplo, teve um oficial da PM de São Paulo, que há tempos atrás, não sei se filmaram ou gravaram o áudio só dele falando sobre a atuação da PM. Aí ele falava abertamente para os seus subordinados, falava, a PM não pode agir da forma como a gente age na periferia quando nós fomos lá nos Jardins, né? Jardins é um dos bairros mais caros da capital, né? Lá de São Paulo. Então, não podemos agir da mesma forma que nós agimos na periferia, como nós vamos agir lá nos Jardins. A situação tem que ser outra, etc, etc. Então você vê que o próprio oficial está apontando isso, né? Alguém que queria falar? Héricles, né? Queria falar? Agora não sei se ele fez a linha. Não, era eu mesmo. Porque assim, no que se trata de violência social, tem um filme que ele, assim, né? Ele não aplica muito bem, mas ele tem uma ideia bem interessante sobre isso, que é o filme Uma Noite de Crime. Eu não sei se o senhor já ouviu falar. Não. Ele é basicamente assim. É uma localidade, eu não sei se é na Europa, por aí, mas passa no mundo real mesmo. Então, Estados Unidos mesmo. Então, o governo, né, de um determinado local, ele organiza todo ano uma noite para que as pessoas elas possam praticar qualquer tipo de crime e fazer qualquer banalidade sem nenhuma punição. Em troca disso, eles passam o ano todo de maneira pacífica, sem cometer nenhum crime nem nada. Aí, para equilibrar isso, eles dão essa noite de crime, para eles poderem fazer o que quiserem. Aí mostra a banalidade humana e a que nível ela chega. Enquanto alguns apenas tentam se proteger, outros tocam terror na cidade. Assim, o filme ele não aplica muito bem isso, né? Mas a ideia é bem interessante. E sem falar que os ricos têm uma grande atuação nesse filme. Um dos ricos, eles meio que contratam gente para pegar as pessoas e levar para eles poderem fazer o joguinho deles. Coloca a pessoa no escuro e eles saem lá com equipamento, óculos de visão noturna, tudo que é para eles poderem caçar. Por quê? Porque eles são ricos, eles têm dinheiro para comprar as pessoas. Tem toda uma crítica social por trás, só que com as sequências do filme vai se perdendo, né? Assim, no começo já não era muito bem esquematizado e nas sequências vai ficando pior ainda. Mas a ideia principal é bem interessante, o debate principal. É por isso que se aplica a ideia de Thomas Hobbes, do Leviatã, tá ligado? Porque a gente só não pratica todo tipo de maldade do mundo porque existem as consequências, tá ligado? Então, por isso que existem contratos sociais, pô. O que eu estava pensando é exatamente isso. A polícia atua, teoricamente falando, vamos fingir por 5 minutos de que a polícia não determina que se uma pessoa é branca, logo ela não é bandida. Vamos... Que acontece o seguinte, professor. Para que seja mantido as relações sociais do jeito que ela tem que existir, a polícia tem que agir de forma como se fosse o Leviatã, tá ligado? Me diga o seguinte, se você não tivesse medo da polícia, se você não tivesse medo de ser preso, se você não tivesse medo de pagar por uma consequência dos seus atos, você deixaria de praticar? Como aconteceu nesse filme. Porque as pessoas matavam. Porque as pessoas deixaram de matar o resto do ano inteiro e matavam nessa noite. Porque justamente nessa noite não havia consequência dos seus atos. O que aconteceu era justamente isso. Não é que, é que o resto do ano eles não querem matar. Não. Eles querem matar, eles querem torturar durante o ano todo. Só que durante esse dia específico,
A lei não é aplicada. Logo, eles não têm consequência. Se não tem consequência, eles podem praticar o ato livremente. A polícia age justamente como isso. Age como uma consequência do crime. Então, se eles não fazem esse tipo de apavoro, podemos assim dizer, se eles não implicam medo, a lei não é mantida. Que tem alguma menina que quer falar? Fala aí, meninas. O que é que vocês acham? As meninas não querem falar. Fala aí. Vá, Daniela, diga. Levantou a mão? Tem uma animação que tem de Rick e Morty, né? Que também tem um episódio que eles caem num planeta que é um dia de expurgo, né? Que é uma noite de crime. Mas só que tem uma menina que rouba a navezinha deles, né? Que eles foram. E vai até o negócio do... Tipo um palacete que tá os ricos festejando, aí eles vão e matam os ricos tudo, entendeu? Aí acaba essa noite de crime. Porque enquanto as pessoas pobres estavam lá embaixo se matando, os ricos estavam festejando. Aí Rick e Morty vão embora. Aí começa uma discussão danada lá. Eles decidindo as coisas lá, aí o cara de repente fala, mas e se a gente criasse uma noite só de crime? De novo, a mesma coisa se repetindo. Eu tomei curiosidade desse filme por causa do Rick e Morty, porque eu achei muito interessante, né? A maneira que eu também. Eu achei muito interessante a maneira que eles fizeram no desenho. Aí eu disse, pô, eu também, deve ser muito bom. Mas aí o filme então, não é muito bom mesmo, não. O desenho foi a inspiração pro filme. O filme é a adaptação do desenho, é isso? O filme é uma inspiração do desenho. Sim, Rick Morty tem um monte de episódio com um monte de referência, fazendo sátira a tudo que é cultura pop. Aí esse episódio eles criaram justamente para fazer uma sátira a esse filme específico. Aí vamos voltar aqui. A maneira que eles executam no episódio é bem interessante. Aí eu disse, pô, o filme deve ser muito bom. Mas, tipo, a ideia realmente é boa, só que a execução no filme não é tão boa. Boy, o filme é um slasher, pô. É um slasher. Não foi feito pra ser bom. Foi feito só pra você ver sangue na tela, pô. Só pra vender mesmo. Aí fizeram uma ideia um pouquinho mais bem elaborada. Vamos... Jean, você perguntou, né? Você interveio, né? Vou retrucar com uma pergunta a você, mas não me responda agora, senão me responda no final da aula, porque senão a gente não avança, a gente fica conversando. Você falou que a polícia tem que agir dessa forma para garantir as relações sociais como elas são, para processo de integração social. Vamos lá, na Noruega, você vê isso? Na Suécia, não é para responder agora. Na Suécia, você vê isso? Grosso modo, na Alemanha, você vê isso? No Japão, você vê isso? Por que você não vê isso lá e vê isso aqui? No final, a gente vai discutir e vamos problematizar isso. Então, a questão criminal, a gente está voltando. Eu vou pegar aqui alguns textos de Vela Malaguti, Orlando Pinassi, esqueci o nome dela. Malaguti é uma das referências da criminologia crítica, não punitivista, tá? Ela de que país? Aqui no Brasil. Ela é brasileira, acho que ela é carioca. Ela é companheira também de um outro grande criminalista, Nildo Batista, se eu não me engano. E a outra é Maria Orlando Pinassi, que é uma socióloga bastante conhecida, marxista, etc. Então, a questão criminal no Brasil e no mundo. Então, a problematização é sempre a punição dos conflitos sociais se deu tendo como centro mesmo as prisões, o isolamento do convívio social. Sempre na história da humanidade foi assim? Não, como era antes? Não era assim. Então, Vela Malaguti ela vai falar que essa questão criminal, tal como nós conhecemos hoje, do direito penal, em que o centro está na restrição da liberdade, ela surge para uma resolução de conflitividade social,
juntamente com o desenvolvimento do capitalismo, do capital, né? Do capitalismo, mas não desse capitalismo moderno, etc. Já desde o mercantilismo, o capitalismo comercial, já lá nos séculos XIV, XV, que ele vai começar a se desenvolver. Então, ele é um processo de desenvolvimento do direito penal e da criminologia que ela não pode ser dissociada do próprio desenvolvimento do Estado moderno e do próprio desenvolvimento do capitalismo. Mas ela vai apontando ainda que se o germe dessa estruturação do direito penal, do germe da forma como se julga aquelas pessoas que cometem algum tipo de crime, ela vai remeter a um período um pouco mais anterior, o período da Inquisição, né? Da Inquisição Católica, no qual havia um processo de julgamento, o germe do julgamento, um processo de acusação, em que a acusação formalizava aquilo que o acusado teria feito, né, para ele estar nessa posição, né? Lógico que naquele período era uma questão meramente formal, né? Porque a igreja já estava condenando, já condenava mesmo, a gente discutiu isso naquela questão muito ligada a gênero também, né? Da própria liderança das mulheres na Europa medieval. Mas é um protótipo daquilo que vai se estruturar como julgamento, a estrutura, né? Segundo Malaguti, né? Aí ela vai desenvolvendo, a partir ela cita um autor alemão chamado Georg Rusch, que ele faz uma análise sobre a relação entre punição e estrutura social, ou seja, como as condições sociais, o mercado de trabalho e os sistemas penais, eles se intercruzam e são interdependentes. É muito importante que ele faz, segundo ela, ele faz uma análise muito interessante de que, a partir do momento em que você tem necessidade de uma maior contingente de mão de obra, ou uma menor contingente de mão de obra para a produção e reprodução do capital, você vai ter uma maior disciplina daquelas trabalhadoras, um maior grau de punição e de violência. Então, ele vai falar, ele fala que esse movimento perdura basicamente do século XV ao século XVIII, né? Essa questão interessante que esse autor nos fala, segundo a Vela Malaguti, porque, por exemplo, um autor, John Locke, né, que é um autor, vocês conhecem, um dos mais famosos do liberalismo europeu, né, do iluminismo inglês, defensor da liberdade, da propriedade privada, etc., aquela conversa, um dos mais adorados autores do liberalismo econômico até hoje. Então, John Locke tem, além de ele ter ações em companhias que exploravam a escravidão, né? Então a liberdade era bem restrita, né? Liberdade do branco europeu, etc. Então os outros povos não tinham aquela liberdade, né? Tinha um reconhecimento denegado, que a gente vai entrar nessa discussão depois. Ele tem trechos de alguns livros dele que são uma barbaridade da forma como ele tenta resolver a questão do trabalho, né? Porque naquele período, isso é algo que o discurso liberal esconde, naquele período histórico anterior um pouco à Revolução Industrial, mas que se acelera com a Revolução Industrial, ou quando houve uma necessidade muito grande de absorção de mão de obra pela indústria, lá na Europa, na Europa não, na Inglaterra, naquele momento só na Inglaterra, os próprios trabalhadores que eram, em grande medida, ex-camponeses, que foram expulsos com a política de cercamentos de lá do Reino Unido, eles, em primeiro lugar, eles detinham seus próprios meios de produção, né? Eles detinham seus próprios meios de produção, sua terra, eles faziam seu horário de trabalho e eles não produziam para outro nem para o mercado. Então, eles não eram acostumados, então o corpo deles não eram acostumados a trabalhar ao ritmo da fábrica. Você trabalhava
que era um trabalho de 10 a 12 horas por dia, extremamente exaustivo, para apartado do seu meio de produção, que você não produzia para si mesmo, se produzia para outra coisa que o dono os burgueses se apropriavam. Então, você tinha resistências mesmo dessas pessoas em trabalhar. Resistência. Então, o que John Locke pregava era absurdo, de tipo cortar 2 orelhas para os vagabundos, para os ladrões, etc. Prender eles, deixarem eles trabalho forçado. Por quê? Porque naquele momento você tinha uma necessidade de um grande contingente de mão de obra, e essa mão de obra tinha que ser disciplinada para aquele tipo de trabalho. Lógico que hoje em dia, depois de 2 séculos de Revolução Industrial, a classe trabalhadora não precisa mais desse disciplinamento feroz, né? Porque o capitalismo já se estabeleceu como um modo de produção dominante, as pessoas internalizaram isso na vida cotidiana, que vender a força de trabalho é o que é, sempre existiu, né? Mas nem sempre existiu. Então, hoje em dia, não precisa um Estado chegar em sua porta e falar, não, vamos trabalhar. Você não trabalhava preso. Então, hoje em dia, você não precisa. Naquele momento, você precisava. Então, essa relação entre estrutura social, mercado de trabalho, condições sociais e direito penal. Diga. Professor, eu concordo com o senhor quando o senhor diz que John Locke ele é o pai do liberalismo e para muitas pessoas ele ainda é usado, porque as teorias dele sobre o liberalismo social, sobre a economia, eram brilhantes. Isso é fato. Agora, de que ele era um bosta com relação a qualquer coisa envolvendo social, isso o senhor está completamente correto. Porque ele era a favor de muita coisa que, se a gente for parar para analisar hoje em dia, é absurdo. Mas eu discordo quando o senhor fala de por que o senhor é contra isso. Como, por exemplo, o senhor disse, é porque a gente estava acostumado com o trabalho. Não, professor, não é porque a gente estava acostumado com o trabalho. É porque nenhum ser humano estava acostumado a trabalhar na indústria como aqueles caras trabalhavam no início dos tempos. No início, com a primeira Revolução Industrial, não era de 10 a 12 horas de trabalho. Eram 16. E eram 16 horas por dia. E eram 7 dias por semana. Nenhum ser humano se acostuma com isso. Nenhum ser humano. E segundo, não é isso, não. Não é isso. Não é só... Lógico que a extensão do tempo de trabalho é algo surreal. Mas o que eu estou falando é o quê? Os trabalhadores o corpo deles, eles não eram acostumados a um trabalho metódico. O modo de vida deles era diferente. Então, houve um processo de disciplinamento do corpo. Isso aconteceu no Brasil. Professor, aqui na Guarabes, professor, nenhum corpo humano é feito para esse tipo de trabalho metódico. Aqui na Guarabes, hoje em dia, com leis trabalhistas e tudo, se o senhor for analisar o pessoal que trabalha na área de corte, que é simplesmente o seguinte, vem um frango, aí o cara pega um cutelo e corta só a cabeça do frango, Isso o dia todo, a todo momento. Se o senhor for analisar a quantidade de gente que está pedindo leis trabalhistas porque está com problema no ombro, porque tem displasia funcional, alguma coisa desse tipo, não é brincadeira, pô. Então, o problema tá que ninguém foi feito para trabalhar desse jeito, e principalmente na época da primeira Revolução Industrial. Eu concordo com o senhor que John Locke é ignorante, pô, com relação a qualquer questão social. Mas a questão não é que ninguém... É porque você está dizendo, complementando algo que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que eles não tinham um corpo preparado para esse trabalho metódico. Poderia ser de 16 horas ou poderia ser de 4 horas. Porque eles não tinham o trabalho diário. Eles não trabalhavam diário. Falaram, não, vamos acordar aqui 8 horas e 3 horas a gente termina o trabalho. Eles não tinham. Um índio, você não pode precisar nem botar, um índio hoje, ele não se adaptaria, ele não se adaptou no período da colonização, e hoje há todo um processo de choques culturais entre a lógica dos índios e o que eles chamam de lógica do branco,
Porque o modo de vida deles, que também se reflete na constituição do seu corpo, de sua base corpórea, não é desse trabalho metódico. Então, se você pegar um índio, vai falar, olha, você vai trabalhar 4 horas por dia no trabalho de escritório, com ar-condicionado, etc., pode ser que eles tenham dificuldade, porque não é o modo de vida deles. Eles não trabalham, a sociedade deles não é estruturada nesse sentido. É outra coisa. Entendeu? Então, há um processo de construção do corpo para esse trabalho. Quem não teria... Os negros não tiveram essa oportunidade, por exemplo, no desenvolvimento lá da indústria no Brasil, pós o que se chama a abolição da escravidão, quando os negros não tiveram nenhum tipo de ajuda do Estado, nem de ninguém, ou seja, eles foram legados ao Deus dará, e no processo de desenvolvimento do Brasil, foram muito pegos imigrantes, né, para trabalhar, né, imigrantes de italianos, portugueses, não sei, italianos, muitos alemães. Então, e é interessante que qual foi o sentido disso? Que já havia ocorrido a Revolução Industrial na Europa, então os trabalhadores sabiam como trabalhar na indústria, né? Olha, eles já sabiam como trabalhar na indústria. Então seria mais fácil, né? E o segundo ponto também, que é um objetivo das elites, é um processo de embranquecimento da população ao você importar esses europeus, né? Só que isso teve pontos que eles não tinham pensado, né? Porque, por exemplo, grande parte dos movimentos dos trabalhadores de natureza comunista, mas principalmente anarquistas, que pipocam já no início da década de 20, na primeira metade do século 20 no Brasil, foram organizados, tiveram um papel muito central desses próprios imigrantes. Como você pega a história do sindicalismo no Brasil, o anarquismo e o comunismo desses imigrantes tiveram um papel muito importante. Então, houve esse processo, uma relação que se estabelece entre o capitalismo, a necessidade do mercado de trabalho e o direito penal, não é verdade? A gente vive isso hoje, né, com o Estado neoliberal, né? Quando o Estado neoliberal fala, olha, velho, infelizmente, por determinada crise fiscal, mesmo por esse discurso da ineficiência do Estado, a gente não pode mais gastar com direitos sociais, com gastos sociais, com saúde, com educação, como nós gastávamos. Isso lá nos países da Europa, né? Europa, Japão, o mercado vai ter que adentrar, tal, etc. Só que essa dogmática neoliberal, as relações neoliberais no campo da economia, essas são relações que elas intensificam a concentração de renda. Então, há um processo de intensificação da concentração de renda, se pegar Estados Unidos e Europa, que ela vai se acentuar com o advento do neoliberalismo, lá na década de 1970. Se há esse processo. Tem um livro empírico muito interessante, que é de Piketty, né, Capital no século XXI, que ele faz um dado com espaçamento temporal mais largo, mas pega esse período histórico como isso se intensifica. Aí a pergunta fica, se o mercado que vai ofertar determinados serviços e bens que eram ofertados ou exclusivamente pelo Estado ou também pelo Estado, só fica o mercado, como é que vai fazer? As pessoas vão ter que ter um meio de acesso para esses bens e serviços. Que meio de acesso é esse? O dinheiro. Como você tem um processo de concentração de renda, provavelmente você vai ter um contingente e um desemprego estrutural, né? Você vai ter um contingente muito grande de pessoas que não vão ter condições de acessar esses bens. A miséria provavelmente vai aumentar, então os conflitos sociais tendem a se tornarem mais intensos. Então, alguns autores aí falam que é pura ideologia o Estado mínimo neoliberal, né? Porque eles falam que é um Estado mínimo nas garantias de direitos sociais, somente o Estado mínimo nesse sentido, e o Estado máximo na questão penal. Por quê? Porque justamente esses conflitos tendem a aumentar, né?
Só que no Brasil a gente não experimentou um estado de bem-estar social, né? O que mais se aproxima, mas bem distante, é a própria Constituição Cidadã de 1988, né? Que está sendo destruída cada vez mais agora. Então, o Brasil, a natureza da sociedade brasileira é da desigualdade, né? O país mais desigual do mundo, um dos 10 países mais desiguais do mundo, fora da África. Os 9 estão na África e só ele está fora. Então, aqui sempre foi assim. Sempre as questões sociais, de desigualdade social, de assimetria de gênero, assimetria de étnico-racial, elas sempre foram resolvidas através da polícia. Né? Foram sempre questões de polícia, né? Tudo foi questão de polícia. Então, se um negro não tinha condições de se inserir no mercado de trabalho, porque ele não tinha qualificação, não sabia, ou mesmo porque as pessoas não davam emprego para ele por causa de sua cor, o que vai acontecer? Ele vai ser preso, por quê? Porque ele vai ter que fazer alguma coisa, alguma arte, ele vai vadiar. Era essa tipificação penal que era da vadiação, né? Você tinha que provar que trabalhava, senão você teria que ser preso, e etc, etc. Então, voltando ao começo, essa é uma análise mais geral, para você ver que como o Estado neoliberal é um Estado penal máximo, né? Porque você vai ter que controlar essa extrema pobreza que existe. E a violência, onde entra nisso? Que é da desigualdade e violência social. Como o Jean, naquela pergunta de Jean sobre medo, etc., a gente vive numa sociedade capitalista que tende a uma concentração de renda muito grande. Então, você tem um movimento pendular, contraditório. É o quê? Essa sociedade, que é uma sociedade que precisa do consumo, que se orienta para o consumo, que tem que fabricar para o consumo, ou seja, que tem que vender suas mercadorias, ela estimula o consumismo, né? A gente vive na sociedade do consumo, estimula o consumismo de você comprar o celular hoje, um ano depois você tem que comprar outro celular, você comprar uma sandália ou um vestido, e na próxima estação você vai comprar outra sandália e outro vestido, tudo para a circulação, a reprodução se perpetuar. Mas, ao mesmo tempo, ela nega acesso a esses bens de consumo para um enorme contingente de pessoas. Um enorme contingente de pessoas. Você vai pegar na periferia daí, não sei se é porque é a cidade mais menorzinha, né? Tem, pior que tem. Em João Pessoa, aqui em Salvador, por exemplo, você tem cidades que não tem saneamento básico, que não tem muita localidade que não tem saneamento básico, não tem uma praçazinha para você brincar, não tem uma área, etc, não tem trabalho. A outra cara trabalha sem escolaridade, né, com nível de escolaridade menor. Às vezes porque precisa trabalhar mais cedo, porque a mulher trabalha, etc. Toda aquela problemática da que a renda básica traz consigo. Não tem dinheiro, não tem nada disso, não tem perspectiva, ou se arranja o trabalho, ou se arranja o bico, ou se arranja o mercado informal, vai ganhar menos, ou não ganha, não vai ter acesso, ou vai ter o mínimo para se sustentar. Lógico que o tráfico de drogas, o roubo, vai ser uma saída muito interessante para eles, né? Então, lógico, se o cara ganha, por exemplo, um salário mínimo está menos de R$1.100, né? Mas vamos botar R$1.100. Se o cara trabalha com um aviãozinho, né, de tráfico, ele ganha, sei lá, R$800 por semana, R$800 em 2 semanas, e um mês ele vai ganhar mais, trabalhando menos, de boa, sendo respeitado pela comunidade. Olha, ele é respeitado, tem isso também a questão do status, etc., que ele vai ser respeitado, ou melhor, ele vai ser um respeito que se origina no temor, né? Ele passa a ter um poder, que ele vai andar armado, etc., mas que é um processo que ele achou de adentrar a essa lógica do capital. Ou seja, ele ganha determinado dinheiro que vai possibilitar para ele ter acesso a comprar um tênis Nike de Neymar, uma camiseta de determinada marca, ou que possibilita ele ir no shopping com alguma, sei lá, com alguma ficante dele e ele poder pagar alguma coisa para a menina.
tudo isso. Aí você vai dizer, pô, pessoal, você está dizendo que a miséria, porque o cara também não é isso. A miséria, a desigualdade social, ela possibilita, ela abre caminhos para que a própria criminalidade se desenvolva. Não é que dizer que o cara nasceu pobre, nasceu na comunidade, ele necessariamente vai ser isso. Não, mas a questão é a seguinte, se não houvesse isso, se nós tivéssemos um nível de vida similar, por exemplo, ao que tem na Noruega, a nossa violência urbana, nesse sentido, será que seria tão grande quanto a nossa? Não, porque justamente o que causa violência urbana são dois fatores. Primeiro, a educação. Porque, tipo, por exemplo, se você for analisar aqui no Brasil, 95% da população não é analfabeta. Isso como a gente existe o analfabeto funcional, que se a gente for analisar direitinho o que é um analfabetismo no Brasil, a gente diria que 85% da população é alfabetizada. Na Noruega, não, é zero. Não é meio zero, nem... rapaz, a gente tá chegando a zero. Não, é zero. A educação lá é zero. Segunda coisa, a moral. Porque se a gente for analisar a moral do Japão, os caras, eles preferem morrer do que perder a honra. E para eles, o que é perder a honra? Roubar para eles é uma forma de perder a honra. Um homem que rouba, ele é um homem desonrado. Então ele prefere cometer o sem procurou do que roubar. Uma coisa que acontece muito no Japão, infelizmente, acontece o seguinte. Os idosos no Japão não estão tendo como ajudar na família. Eles estão se tornando um peso. Então, antes que o idoso se torne um peso para a família, ele comete o sepulcro ou comete suicídio. Porque ele prefere morrer do que se tornar um peso para a família. Ele prefere morrer do que ocupar a mesa do filho. Terceiro fator, a diferença social. Se eu for analisar o Japão, a diferença social do mais rico para o mais pobre é muito pouca. A Suécia. Meu amigo, a Suécia tem tão pouco ladrão que eles estão transformando presídio em hotel. Porque eles não estão usando mais pra porra nenhuma. E alugando presídio também. Tem esse negócio aí de eles alugar presídio para outros países. Aí eu vou lhe responder o seguinte: a polícia de lá é tão cruel quanto a polícia daqui. Porque se o treinamento lá é um treinamento russo. Os caras estão treinando pra. Se eu for ver o treinamento de lá, os caras estão invadindo. Tá lá um carro. Os caras metem uma pesada na vidraça do carro, adentro do carro. Abre a porta e um cão policial, um pastor alemão, pula por cima do vidro. A polícia lá é muito mais bem armada. Então a questão social do Brasil acontece muito mais por esses três coisas que eu lhe disse. Primeiro, a educação, o analfabetismo. Eu tirava falando que só porra com uma amiga minha, porque eu não conseguia falar analfabeto. Mas enfim. Segundo, a educação social de lá, como eles veem essa questão de eu prefiro roubar do que passar fome. E terceiro, a diferença social. Para mim, são essas três coisas que influenciam porque no Brasil acontece tanta violência e nos outros países não. Mas aí que fica a pergunta. A moral, olha como você falou dos idosos no Japão, a moral tem uma base material, né? Ela está erigida sobre as relações materiais de existência. Você só pode ser considerado um peso na sociedade em que uma determinada parcela da população se apropria de um enorme contingente de riqueza social. Nas sociedades pré-capitalistas... Porque o capitalismo gera uma vontade que não pode ser suprida, correto? Nas sociedades mais pré-capitalistas, ou nas sociedades ágrafas, era ainda maior, mas nas sociedades pré-capitalistas também, o idoso não era um fardo. O idoso era um conhecimento, era sabedoria. Você está entendendo? É alguém que passou por toda a vida e que tem algo a ensinar a toda a geração que veio depois dele. Então, por exemplo, como é que você explica que o idoso, para não ser fardo, tem que morrer? Lógico que tem culturas que dizem que o idoso, de determinada idade, tem que morrer, tem que deixar ele morrer, mas nesse caso específico, ele é um estorvo econômico. Ele só pode ser estorvo econômico, as pessoas só podem ser estorvo econômico em sociedades em que há uma parcela pequena de grupo de pessoas que se apropriam da imensa maioria da riqueza social produzida no mundo.
A educação é um caminho, lógico, a educação é um caminho, mas os aspectos culturais, ele tem seu peso, mas os aspectos materiais, eles vão pesar em determinados momentos mais. Você pode ter a educação que for em casa. Você pode ter a educação que for em casa. Mas, se você quiser comprar, se você tiver muito fissurado a comprar alguma coisa, e o cara, e as pessoas, não, velho, olha para aí, velho, venha trabalhar comigo, não, a gente vai ali, é fácil, você vai ter acesso, etc. Um ou outro vai, não vai ser a maioria, mas um ou outro vai. Não tem educação, tanto formal quanto familiar, que vai segurar o cara, porque as bases sociais, as relações materiais estão presentes e vão ter seu peso de influência. No sentido mais extremo do exemplo, quando a barriga apertar de fome e você estiver passando por um mercado com comida, lógico que isso nem é mais... ninguém pode ser preso por causa disso, né? Acho que o STF, no próprio direito tem uma terminologia, mas vamos supor que não tivesse, e que você tivesse que obedecer justamente à propriedade privada do meio de produção, propriedade privada, você com a barriga roncando, você vendo seu filho, se você tiver filho com a barriga roncando, você passou por um supermercado e tal, ou por aquelas lojas com aquele frango rodando de padaria, que você vai fazer o quê? Então, com a oportunidade que você tiver, você vai pegar um, velho. Não porque você é uma pessoa ruim. Não porque você moralmente é uma pessoa ruim, porque você eticamente é um ladrão, porque você já nasceu um ladrão, porque você racionalizou que você queria roubar um frango. Não, porque as condições materiais estão falando, porra, eu preciso me alimentar, senão eu vou me ganhar. Lógico que... Lógico que... rapidinho. É lógico que tem determinados tipos de comportamentos, por exemplo, um cara que mata com crueldade, que faz isso, que além de matar, ele foi uma decisão dele naquela hora, ou ele tá tão... ele vive uma existência tão brutal que para ele a vida do outro não tem mais importância. Existe. Lógico que existe, mas a gente tem que ver também esse processo de que, como todo esse processo tem suas raízes nas relações materiais de existência. Não no sentido, porque a educação vai salvar. Não, velho, porque se a educação salvasse, o Brasil já estava melhor, velho. Porque os índices educacionais, quer queiram, quer não, aumentaram. Rapaz, todo mundo saiu da aula. Só tava, quem aqui, acho que é... o senhor, Eric Gabriel. Só fica a gente, né? É normal, professor, isso é normal. Na sociologia, quando era Rômulo, era do mesmo jeito. Era do mesmo jeito. Até na sala de aula era do mesmo jeito. Até na sala de aula. Do meu ponto de vista, eu acredito plenamente no senhor, de que, tipo, por exemplo, o cara tá passando extrema fome e ele tá vendo lá um frango para alimentar a família, ele vai roubar na hora. Acredito plenamente na sua justificativa. Agora eu acredito o seguinte, o que faz o ladrão é justamente a situação e a oportunidade. E eu acredito o seguinte, a diferença de mim pro ladrão é porque na hora H eu não faria. Tipo, por exemplo... Vai. Bora terminar por aqui, bicho? Semana que vem a gente termina? Não, vocês vão ter aula agora? É de português, pô. A gente tá 10 minutos atrasado já. Sabe os 10 minutos de... Na próxima aula, a gente vai marcar uma aula extra pra gente discutir essas coisas. Mas você falou, é ocasião que faz, né? Porque é o nome do texto do texto que eu usei. Vocês estão conseguindo ver? Acho que não, né? Eu tô vendo. No mundo do capital, a ocasião faz o ladrão. Professor, é o que você acabou de falar, né? Agora a questão é o seguinte, tipo, por exemplo, com relação à bebida. Eu não gosto de bebida. Eu odeio beber, eu não bebo. Mas não é porque eu nunca tive a oportunidade, não. Tô lá com os meus amigos, os caras estão tomando vinho, estão tomando uma vodka. Eu não bebo porque eu não quero. Porque eu fui ensinado de que bebida é errada e eu não gosto do sabor da bebida. Tá entendendo? Eu também não gosto. Não. E já eu vi o que causa. Já eu não gosto porque já vi como você termina.
Exatamente. Aí, por isso eu não gosto. Mas Aí vocês têm que... é exatamente isso. Não é que eu não tive a oportunidade, é porque eu não quis. E fica naquela questão moral. Tipo, por exemplo, você é um ladrão porque nunca teve oportunidade ou porque você nunca quis? Sempre fica nessa determinologia. E eu acredito que depende da condição, tá ligado? Mas porque você está caindo no determinismo. Eu não estou no determinismo. O que eu estou falando é que as condições sociais, elas funcionam como se fosse uma base em que, imagine uma estrada em que você tivesse que ir do ponto A ao ponto B, e que você tivesse várias estradas, umas 3 a 4 estradas, tá certo? E que você tivesse que escolher uma dessas 4 escadas, não de forma racional, mas oriundo, mas essas interferências não importam nesse exemplo. Você tem 4 estradas para chegar ao ponto A e B. Vai dizer, todas vão chegar ao ponto A e B? Não, por exemplo, você vai ter uma em que a mais curta é uma íngreme e você precisa de um carro muito bom, etc, etc, etc. Não, eu tô entendendo que o capitalismo obriga o mais pobre a fazer esse tipo de escolha. É meio que obrigação do cara. O cara tem que ter um tipo especial de carro que nem todo mundo tem. Que só 1% da população dessa determinada cidade tem. As outras, 99% da população vão ter que ter outro carro, outras dificuldades, vão demorar mais tempo, etc, etc. Aí você vai dizer, todas vão tentar, de todas as formas, ir por esse caminho mais curto, que vão ter que pegar o carro de alguém? Não. Outras pessoas vão falar, não, velho, meritocracia, tem gente que acredita, lógico que as pessoas acreditam em meritocracia. A meritocracia existe não é porque é imposta de cima a baixo, de forma ferrenha nas pessoas, o conceito de dominação que a gente estudou lá atrás, o conceito de dominação, quando você internaliza, as pessoas, parte da pessoa acredita mesmo na meritocracia, que o cara é rico, ele mereceu. Ele trabalhou duríssimo para ter aquilo, e mereceu. E a galera, tem gente que vai defender esse tipo de sociedade ferreamente, mesmo estando lascado. Então, o que eu quero falar é o seguinte, essas bases eu entendi, a sociedade opera nessas bases, então o indivíduo vai agir não de forma determinista, no sentido, ele nasceu nessa comunidade, ele vai roubar, vai ser traficante, mas aquela condição vai propiciar, ou vai abrir portas, oportunidades que ele não teria, por exemplo, se ele na maioria das vezes, em média, ou na maioria das vezes, se ele, por exemplo, vivesse lá tranquilo na Noruega, na Suécia. Porque o cara, imagine você na Suécia, essa oportunidade, lógico, pode ter uma cara, sei lá, insano, pode pegar, mas você não vê um estudante lá, chegar no metrô, no trem, ou no ônibus, sacar uma arma e falar, me passe o celular aí. Onde você tem acesso, velho? Entendo. Ele vai fazer isso para... Tu tá entendendo como essa estrutura social, ela constrange as nossas atividades? A estrutura social acaba fazendo com que a pessoa seja meio que obrigada a fazer isso. Mas eu ainda acredito que vá da índole de cada pessoa, fazer ou não. É isso, mas índole... A índole é a questão... Você está no campo da metafísica, né? Ou seja, você está no campo de uma suposta moral, etc. Mas vamos terminar aqui, que vocês têm outra aula, a gente nem falou... Uma outra é massa, porra. A gente não falou sobre a questão de gênero, de dominação de identidade, etc. Mas só para problematizar ainda mais a questão, por exemplo, na Noruega, a pena máxima, se eu não estiver enganado, são de 17 anos. Lá não existe perpétua? Não, na Noruega não. São 17 anos. O que é que isso quer dizer? Quando você encontra, a pessoa fala, não, porque aqui é a permissividade. A gente tem o terceiro maior contingente populacional nas prisões do mundo, né? O nego ainda fala porque se prende pouco, a polícia prende, a justiça solta. Temos o terceiro contingente populacional. Não, tem que endurecer mais as leis, etc, etc. Na Noruega são 17 anos o máximo e não tem essa violência, então os problemas são outros, né? Então, galera, valeu. Essa aula é massa. Pena que tem outra, acho que é professor de português.
É português, é Professora. Eu acho que quando eu for para aí, quando voltarem as aulas presenciais, acho que ela vai ficar, vai me olhar atravessada, porque eu tô bom. A galera chega atrasada por causa de mim. Mas, beleza, gente. Vá lá, boa aula, bom final de semana, se cuidem, viu? Tomara que sua aula não seja no intervalo, senão a gente vai perder os intervalos todos. Vai ser uma merda, vai ser uma merda. Ou senão eu faço que nem a filosofia, que eu cabulo as aulas que eu tenho pra assistir as suas do primeiro ano. Rapaz, aí eu não sei. A gente tem que conversar. Mas se cuidem, viu, gente? Usem máscara, tal, lave as mãos, álcool. Ainda não tem a vacina, né? E se cuidem. Bom final de semana, a gente se vê. Tamo junto, mano. Valeu, professor. Valeu, até mais. Obrigado. Valeu, Bruce. Tchau. Até semana que vem. Valeu. Até.